Irmãos, dando sequência às aulas, 1 Pedro, capítulo 2, já na segunda parte, a partir do verso 11. O título é A Conduta do Cristão. No 11. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Então, Pedro começa a falar sobre o testemunho. Estamos de passagem neste mundo. Significa o quê? Os prazeres, as tentações são passageiras. Nossa vida no mundo, ela não é eterna. A nossa vida com Deus será eterna. Então, você deve valorizar muito mais a vida espiritual com Deus. É isso que Pedro fala de forma direta para nós. Quando ele fala no verso 12, o vocês, ele está falando dos cristãos que viviam nas províncias romanas. Ou seja, eles não deveriam estar em conflito com os pagãos. Ou seja, não era para os novos cristãos se escondessem nas montanhas, fossem morar em uma ilha separada. Não, eles continuariam vivendo entre os pagãos. E além de conviver, que essa conduta deveria ser boa, para que quando houvesse qualquer acusação, essas acusações sejam falsas, né? Tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações. Ou seja, a bondade é algo que não dá para negar, irmãos. E isso continua válido até hoje. Aqueles que não são cristãos devem reconhecer que nós praticamos boas ações. E eles só vão reconhecer se nós realmente praticarmos boas ações. Se nós não praticarmos caridade, bom testemunho e tudo mais, as pessoas não vão reconhecer isso. Não que isso seja prioridade, irmãos. Nós não temos que fazer as coisas buscando um reconhecimento. Mas isso é uma coisa natural. Okay? Assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Qual o propósito de fazer as boas ações? Louvor a Deus. 13. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana. O imperador é a mais alta autoridade. Os governadores que são escolhidos por ele, a castigar os criminosos e elogiar os que os fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada de dizer contra vocês. Esse texto aqui, ele é até radical, né? A gente imagina um Pedro revolucionário, um Pedro que foi contra, né, os fariseus, e de fato ele foi no livro de Atos. Quando a igreja estava começando, ele fez o testemunho como cristão, ele testemunhou que houve uma conspiração contra Jesus, ele teve que falar a verdade porque ele foi questionado. Ele evangelizou muitas pessoas já em Jerusalém, mas aqui estamos com Pedro 30 anos depois do Pentecostes, irmãos. Ele está falando para os cristãos que viviam nas províncias romanas, ou seja, estavam sob a autoridade do imperador. Em nenhum momento os apóstolos falaram: olha, a partir de agora os cristãos vão ter que se separar dos romanos, como eu já falei no slide anterior. Não é isso, não. Os cristãos deveriam participar da vida, né, normal, não era uma vida alienígena, nada disso. Ok? E, além disso, continuando sendo obedientes à autoridade humana. Da mesma forma que acontecia com os judeus. Os judeus também respondiam e eram obedientes à autoridade
em vários momentos. Eles tiveram que obedecer os babilônicos, os assírios, porque eles foram dominados por guerras, né? Mas o que interessa para nós, irmãos, é o verso 15. Deus quer que vocês façam o bem. Ou seja, o bem é uma vontade que Deus tem, que nós fazemos coisas boas, que nós possamos fazer coisas boas, né? Acertando a língua portuguesa aí. E para que isso? Para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Só acontece escândalo, irmão, se nós deixarmos acontecer. Se nós não fizermos a nossa parte. Vou falar até de uma forma mais direta. Nós é muita gente, né? Falar eu. Quando eu não faço coisas boas, eu estou deixando espaço para que falem besteira contra mim. Se eu falo besteira, se eu minto, se eu não tenho um bom testemunho, as pessoas vão falar mal de mim. Deus não quer que isso aconteça. Por isso, Deus quer que nós façamos, né? Eu faça o bem. Irmão, sempre quando você for ler o texto, tem que ler na primeira pessoa, né? Não adianta você ler como algo distante. Ah, isso aqui não é para mim. Não. Toda palavra, ela tem uma aplicação ética nas nossas vidas. Ou seja, na minha vida, né? Pedro continua no 16. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Esse texto aí é muito profundo, irmãos. Tem muitos ensinamentos aí nessa palavra aí de Pedro. Vivam como pessoas livres. Nós não estamos mais presos ao pecado, não estamos presos ao desejo humano. Nós estamos com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo nos dá liberdade. E essa liberdade não deve ser usada para encobrir o mal. Ou seja, a liberdade que nós temos é de escolher fazer bem. Como nós lemos nos versos anteriores. Deus quer que nós façamos coisas boas. Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, irmãos. Basta escolher e ter bons costumes, boas atitudes, fazer coisas boas. E vivam como escravos de Deus. Olha que contraste, né? Nós devemos viver como livres, mas ao mesmo tempo sermos escravos de quem? De Deus. Nós não temos que ser escravos do pecado, nem de nós mesmos. Muitas pessoas vivem escravizadas pelo ego, pela própria vontade, pelas próprias paixões, pelos próprios vícios. Mas não, nós somos servos de Deus. Se Deus é Senhor, nós somos servos. Isso vai além, nós somos escravos. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. É uma palavra que hoje está fora de moda, né, irmãos? Mas é essa a linguagem que Pedro usou e os apóstolos também usavam. Deus é Senhor e nós somos servos. Respeitem todas as pessoas. Já começa com uma frase que era muito comum hoje, né? Que nós temos que praticar o respeito. Nós temos que respeitar todas as pessoas, independente de circunstâncias. Quando nós falamos todas as pessoas, não existem exceções. Não tenho que respeitar só as pessoas que eu gosto. Tenho que respeitar todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Amor, a comunhão, né, irmãos? É tão difícil, né, essa quarentena, nós não podemos ter a presença, não podemos conversar diretamente com nossos irmãos, e muitas vezes online, né, por mensagem ou por texto, não é a mesma coisa, né? Mas a ordem aqui é de amor. Agora, essa última frase aqui que deve ser bem compreendida. Temam a Deus. Ou seja, Pedro repete aquilo que já está no Velho Testamento, lá que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Temam a Deus e respeitem o imperador. Não inverta, não faça a inversão de valores, irmãos. Você não deve temer o governo, não deve temer
aqueles que te perseguem, não deve temer os seus inimigos. Você deve temer apenas a Deus. Os inimigos, o governo, as autoridades exigem que nós devemos dar respeito. Isso ele começa, respeite todas as pessoas, inclusive o governo. Nessa época, o imperador era um tirano que escravizava as pessoas e tudo mais. Mas mesmo assim, tanto Pedro quanto Paulo e os outros apóstolos pediam respeito às autoridades. Não confunda respeito com temor. Jesus ele fala, né? Não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, o temor somente a Deus. Você deve adorar e temer a Deus. As autoridades você deve ter respeito. Ok? Não precisa ter medo das autoridades. Mesmo em perseguição. Olha que palavra que Jesus diz e Mateus registrou. Os apóstolos viveram essa perseguição. Praticamente todos foram mortos, né? Como mártir na luta a favor do evangelho. E Jesus falou para eles: não temam. Eles sabiam que iam morrer nas mãos dos perseguidores, mas o temor deveria ser apenas com Deus. E os perseguidores também mereciam respeito. Apesar dos erros, das falhas das pessoas que são os nossos inimigos, nós também temos que respeitá-los. Isso não é desculpa para não termos o respeito. É difícil de praticar isso, né, irmãos? Eu sei, mas essa é a mensagem verdadeira que Jesus nos deu. Os apóstolos continuaram falando a mesma coisa. Nós não podemos desviar dos ensinamentos de Jesus. Nós temos que ensinar as novas gerações, seja através do discipulado, seja através dos nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, etc. As mensagens de Jesus são as corretas e nós temos que continuar tendo fé no Evangelho. No verso 18, Pedro fala de forma específica: empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Ou seja, ele começa falando de todas as pessoas, depois ele especifica até a situação de patrões que não são bons, né? Ou seja, de fato, quando ele diz respeitar todas as pessoas, é todas as pessoas mesmo, irmãos. Não é para ser relativista. O respeito era para ser para todos. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Quem abençoa é Deus. Ou seja, nós temos que ter temor a Deus, porque é Ele que pode tanto punir quanto abençoar de forma eterna. O sofrimento na terra é passageiro, irmãos. Deus é aquele que pode dar a maior bênção de todas, a salvação eterna. Não tem nem comparação com qualquer sofrimento na terra. 20. Se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Ou seja, ele está falando que é normal, né, o mal ser castigado. Mas se vocês sofrerem por terem feito bem, suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Deus não é cego, irmãos. Deus está vendo as injustiças no mundo. Deus existe como um juiz que vai agir conforme a justiça de Deus. Ele vai punir, irmãos. Nós seremos abençoados por sermos fiéis a Deus. Okay? Não perca essa esperança nunca. Deus abençoará vocês por causa dos atos de bondade. Okay? E fala bem diretamente isso. Se vocês sofrem por terem feito bem, Deus os abençoará por causa disso. Não sou eu que estou falando, irmãos. É o apóstolo Pedro. E da mesma forma, Deus falou com os profetas, com os salmistas, com os grandes sábios da antiguidade e até hoje fala. Deus continua o mesmo e as suas promessas são eternas.
Estou encerrando o capítulo no 21. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Então, Jesus, irmãos, ele não falava aquilo que ele não era capaz de cumprir. Pelo contrário, primeiro ele cumpriu tudo aquilo que ele disse, depois os seus seguidores, os discípulos e apóstolos, fizeram o mesmo. Ok? Então, Jesus, ele não falou só na teoria, ele cumpriu aquilo que ele disse. O próprio Cristo sofreu por vocês, ele pagou um preço alto na cruz. Nós temos que seguir esse exemplo, né? Esse exemplo, essa vida que Jesus teve. Pedro, no 22, ele vai citar uma coisa que os profetas já tinham dito, né? Isaías já disse no capítulo 53, que Jesus, como Messias, ele era o Cordeiro, ou seja, ele não tinha defeito, não tinha nenhum pecado, nunca mentiu. Então Deus, para pagar o preço, né, dos pecados, ele exigiu o sacrifício do único que teria condições de fazer isso, que era o seu filho Jesus. O sacrifício de Jesus é único e suficiente. Jesus era santo, não tinha nenhum pecado e nunca mentiu. Da mesma forma, quando foi insultado, também não caiu nas agressões e nem nas provocações. Jesus, ele não pecou. Irmãos, ele aceitou a autoridade que foi dada por Deus para Herodes, para o Sinédrio e aqueles que condenaram ele à morte. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, né? Mas ele tinha esperança em Deus, ele sabia que seria salvo e ressuscitaria no terceiro dia, pois Jesus confiava no Deus, que é o justo juiz. Irmãos, existe a diferença muito grande entre ter respeito e ter confiança e esperança. Não estou falando para ninguém ter esperança e confiança nos homens, no governo. Jesus não tinha esperança nenhuma no César, no Sinédrio. Até quando ele falou com Pilatos, ele não tinha esperança que Pilatos ia salvar ele. Pelo contrário, Jesus disse: toda autoridade que você tem foi dada por Deus. Jesus sabia do plano de Deus. Então nós, da mesma forma, nós não temos que ter esperança nos homens. Nossa fé deve ser em Deus. Nós temos que ter respeito pelas autoridades, mas fé e temor apenas em Deus. Nossa esperança deve estar em Deus, que é o justo juiz. Então nós estamos encerrando o capítulo 2, né? Espero que o Senhor esteja abençoando a vida de todos nessa quarentena. Logo, logo nós estaremos novamente em cultos presenciais. Qualquer dúvida, irmãos, entre em contato comigo. O Senhor está abençoando nossas aulas, né? Acredito que Deus tem um plano nisso. Deus está presente em todo momento. Peço que orem por mim. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, entre em contato comigo, irmãos. E nós vamos continuar aí, se Deus quiser, na próxima aula, no capítulo 3.